ordem imperativa de Deus, para que Deus fez o homem? Para servir, para que Deus tivesse comunhão com esse homem. Então Deus achou por bem fazer o homem. Diante de todas as coisas que ele fez, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, o homem foi dotado de toda sabedoria, de toda ciência. Por quê? Porque Adão não frequentou faculdade nem universidade. Adão recebeu do Criador toda a ciência. Porém, Deus colocou ele no jardim do Éden, jardim do paraíso. Veja bem, faça uma análise. A confiança de Deus de colocar Adão no jardim do paraíso, com toda a riqueza, e mandou que Adão colocasse o nome de todos os animais. Deus não colocou, ortogou a Adão a autoridade para ele fazer isso. Que honra que Deus deu para Adão. Depois Deus achou por bem de fazer uma companheira, de colocar ao lado de Adão uma esposa chamada Eva. De onde saiu Eva? Da costela do homem. O homem adormeceu, foi apanhado com um sono muito profundo, e de Adão foi tirada a costela. Ele não sentiu dor, ele não percebeu. Quando ele voltou em si, ali estava ao lado dele a esposa, a companheira que tanto ele almejava, porque certamente Adão olhava para os animais, para as aves, etc., e via a companheira, né? A fêmea ao lado daqueles animais, mas para o homem não tinha uma companheira, e ele certamente se preocupou, mas Deus, que é sábio, fez então a esposa, colocando ao lado de Adão, para ele caminhar, dialogar, né? E então conviver ali no jardim, que não faltava ali nada. Antes de Deus fazer o homem, Deus já tinha criado tudo. Porém, ele não tinha filho. Adão veio para ter filho depois que ele foi expulso do jardim, depois que ele foi disciplinado do jardim do Éden. Mas enquanto ele estava em obediência a Deus, ele não teve filho. A história diz que ele, depois que ele foi disciplinado pela desobediência, dando ouvido à fábula, dando ouvido à falsa palavra da serpente para Eva, forçando ela a comer, mesmo assim a história diz que ela não cedeu a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, mas o diabo foi persistindo usando a serpente até que ela cresceu o olho no fruto, e o fruto cresceu, ficou bonito, e ela desejou comer aquela fruta. E aí veio a decadência, porque ela também deu para o seu marido quando ele chegou do campo. Isso significa que nós devemos ter todo cuidado nesta caminhada para o céu, porque assim como aconteceu com Adão e Eva, acontece com qualquer um. O homem não é forte, forte é Deus. Então o homem precisa vigiar, orar, estar em plena comunhão com Deus, como foi Adão e Eva antes da queda. A Bíblia diz que Deus descia na viração do dia para conversar com Adão, caminhar com Adão. Que coisa linda, né? Que confraternização. Mas Adão descuidou, porque quem esteve no jardim do paraíso antes de Adão ficou com ciúme, porque ele perdeu o governo, perdeu ali a presidência,
de presidir o jardim do Éden e o universo, porque era Adão e Eva, depois da queda de Lúcifer. Então Adão e Eva assumiram este comando. Que maravilha! Então, meus irmãos, nós vemos aí que depois que Adão foi expulso do jardim do Éden com Eva, Adão e Eva conceberam e teve 2 filhos. Você já sabe a história: Caim e Abel. Caim e Abel, mesmo assim, disciplinar. Deus disse para Adão: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E disse para a mulher: com dor tu terás filho. Veja aí agora o que Adão recebeu e Eva recebeu. Não ficou sem disciplina, não ficou sem um puxão de orelha. Então, aí depois que Deus tirou eles do jardim, disse: agora o homem morrerá. Olha, outra sentença, porque antes ele não morria. Você já ouviu falar, meu irmão e amigo, que o anjo morreu, que Miguel morreu, que Gabriel morreu, que o Serafim morreu? Não. Então, Adão e Eva, no início, não era para morrer. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez Adão e Eva para viver reclamando da sorte, com dor na coluna, dor na nuca, dor no ouvido, dor na cabeça. Não, absolutamente não. Deus fez o homem perfeito. Mas na desobediência entrou o pecado, entrou a morte. Aí Paulo diz que o salário da morte é o pecado. Então, o que nós devemos ter é cuidado. Mas Deus colocou ao lado dele uma adjuntora, uma auxiliadora, uma companheira, para caminhar junto, dialogar junto, não é? Mas e por que eles descuidaram? A Eva ficava no jardim, certamente Adão saía para o campo, né? E a serpente, o diabo entrou na serpente e enviou lá para fazer a cabeça de Eva. Isso acontece até os dias de hoje. Mas nós observamos que aqui está dizendo a ajudadora que Deus deu a Adão era uma extensão da ajuda do próprio Deus, pois ele cria a mulher e a leva até Adão. A ajudadora é o modo como Deus torna o não em muito bom. Muito bom. O que Deus fez, a companheira. A ajudadora é o ponto mais alto, o ápice da finalização por Deus na história da criação. Esse papel de auxiliadora que a mulher tem é um chamado elevado, algo por meio do qual ele reflete a imagem de Deus, seu Criador, e por meio do qual ela serve a Deus ao andar conforme sua palavra. Foi isso, para isso que Deus fez, para andar na sua palavra, em obediência à sua palavra, não é? Mas assim como foi no tempo de Noé, no tempo de Adão e Eva, que depois que eles foram expulsos, né, a vida continuou. Caim, com ciúme, matou seu irmão Abel, e Deus disse a Caim: cadê teu irmão? Onde está o teu irmão? Ele disse: porventura seu guardador do meu irmão Abel? Deus disse para ele: o sangue do teu irmão clama a mim. Deus vê todas as coisas, nada é oculto aos olhos de Deus. Para as pessoas que não têm temor de Deus, que não têm conhecimento de Deus, não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, então ignora essas coisas. Deus não faz isso. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. Ali partiu o primeiro homicídio, o próprio irmão matando seu próprio irmão por ciúme, por inveja. E depois que aconteceu que Deus concedeu graça a Adão e Eva, vezes 7, e a linhagem continuou. Mas chega lá na frente, veja, a tendência do homem é pecar, é desviar de Deus, é desobedecer a ordem de Deus, não obedecer a palavra de Deus. E aí aconteceu que lá na frente
Deus destruiu todo aquele povo antes do dilúvio. Por quê? Porque o povo levava em continuidade o pecado, a miséria, a ignorância, a brutalidade, morte, briga, roubo e etc. E que Deus não suportou mais o que estava acontecendo naquela época com a nação antediluviana. Então Deus disse: não farei mais o homem, arrependo de ter feito o homem. Por quê? Porque ali estava a imagem de Deus. A imagem de Deus não pode ser manchada como foi ali. E Deus então disse: destruirei o mundo, o universo com água. Não ficará vida sobre a terra. As aves, os animais, os homens, o ser humano, crianças, jovens, senhoras, senhores, irão todos perecerem pela rebeldia, pela desobediência. Hoje não se fala mais isso. Os altares hoje não falam mais isso, não adverte mais as famílias. A família precisa ser orientada, direcionada para Deus. Por quê? Porque o inimigo, o opositor estão aí para desvirtuar a fé do ser humano. Família vai bem. Família é uma bênção, porque foi promessa de Deus abençoar, foi promessa de Deus ajudar. Mas Ele requer que a família venha ser estruturada pela sua palavra. Então, eu lembro-me que quando era pequeno, né, os velhinhos saíam às 6 horas da manhã, 5h30 para a igreja. Para quê? Para orar, para a primeira missa. Velhinhos, senhoras e senhores, iam procurar a igreja para a missa e voltavam 10 horas, 10h30, né? Todos dentro do seu ponto de vista. Porém, irmãos, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né? Através da palavra de Deus. Ninguém podia ter Bíblia. As famílias não podiam ter Bíblia, porque disse que a pessoa ficava louca, ficava a falta de juízo, e era proibido então possuir Bíblia. Ninguém possuía Bíblia, somente o vigário. Eu lembro disso. Era como a ceia, a Santa Ceia. O povo tomava a hóstia, mas não tomava o vinho. O vinho só o padre tomava. Completamente diferenciado do que ensina a Escritura Sagrada, que é a mesma. Agora, Deus fez o homem para orientar a família. Agora a gente vê hoje as famílias sendo torturadas, família sendo assolada, pessoas se matando, pessoas dizendo que não vale a pena viver, pessoas se jogando debaixo do trem, debaixo do ônibus, pessoas sacando o revólver e dando tiro no ouvido. Isso significa a astúcia de Satanás para destruir o lar, matar o chefe da família, matar a esposa e etc. Por quê? Porque matando o homem, aí a família fica isolada, fica desorientada, se espalha. Mas quando Deus fez o primeiro casamento, Deus fez para viver até o fim. Hoje a gente observa que na lei hoje, que dá o direito do divórcio, Moisés falou sobre o divórcio, Jesus também falou, e vieram interrogar Jesus sobre o divórcio. Por que Moisés deu carta de divórcio? Isso significa desordem na família, desorientação na família. Quem faz isso? O adversário, o diabo, Satanás, é que procura desunir o marido da mulher, a mulher do marido, espalha os filhos, o filho cria sozinho, vai para as casas de crianças, o governo tem que criar, por falta de vigilância, por falta de humildade, por falta de misericórdia um para com o outro, de falta de amor. Quando casaram para viver até o fim, fizeram um voto diante do altar, de serem fiéis a Deus até o fim. Portanto, irmão,
Deus destruiu aquele povo com o dilúvio, mas Deus sempre procurou família. Aí Adão não obedeceu, Eva foi disciplinar. Deus chama Noé, depressa. Noé, que vivia dignamente, confiava em Deus, temente a Deus, numa época dificílima, uma época muito difícil, porém que o pecado assolava. Vocês não têm ideia o que aqueles homens faziam na época, que chegou ao ponto do Criador destruir, mas Deus fez o mundo para destruição? Não. Até que Deus disse: agora me arrependo, eu destruirei mais o mundo com água. Mas o homem tirou Deus, vamos lá, do sério. E esse foi o caminho que Deus achou e disse: olha, destruirei. Para quem Deus falou isso? Deus falou lá para a Trindade, Jesus, o Espírito Santo, os anjos: destruirei. Me arrependo de ter feito o homem. A ignorância assola, o mundo, o pecado assola, Satanás não dorme, noite e dia ele está procurando a quem tragar, a quem devorar, a quem destruir, irmãos. E cada minuto morre pessoa com tiro, morre pessoa debaixo de um trem, morre debaixo de um ônibus. Esse dia mesmo, uma senhora foi atravessar a rua, o caminhão pegou e passou por cima da cabeça daquela senhora. Que coisa triste. Que coisa triste na estrada de Ribeirão do Pinhal. Mas Deus quis isso? Não, isso foi o diabo, jogou ela debaixo do trem, debaixo do ônibus, debaixo do caminhão. Então, Jesus nos deu uma ordem, que é uma ordem para mim, para você, para nós, meus amados irmãos. Temos cuidado, se apegar com Deus. Antes de deitar, faça uma oração a você, com sua família. Pegue a bênção de Deus. É você, o sacerdote, é o juiz da casa, é o governo da casa. Todos ficam esperando por você. Ao levantar, colocar o pé sobre o solo, agradeça a Deus, olha para o céu e louve a Deus por você contemplar o firmamento, contemplar as aves, ouvir o som dos pássaros,